Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. O que tem de mais comum são pessoas passarem por imprevistos na pior hora possível, quando estão zerados no banco. E é nessa hora que muitos, sem ter um amparo financeiro, optam por pagar no crédito, pedir empréstimo no banco ou até mesmo pedir emprestado para amigos ou parentes. Enfim, isso é extremamente comum, principalmente no Brasil, que já é cultural gastar tudo que ganha e alinhar os ganhos aos gastos. Ou seja, se a pessoa ganha R$2.000 por mês, vai gastar R$2.000 por mês. Se passar a ganhar R$3.000, vai também passar a gastar R$3.000. E se caso passar a ganhar R$10.000, vai também passar a gastar R$10.000 por mês. Ou seja, enquanto a pessoa viver sem controle, não importa quanto ganhe, sempre vai estar gastando tudo que ganha com as contas alinhadas ao salário. E justamente por viver dessa forma, qualquer outro gasto inesperado que aparecer, como um problema no carro, geladeira estragando, problema no encanamento da casa, bom, qualquer imprevisto que aparecer já vai significar entrar em dívidas no cartão, ou dependendo do gasto, até mesmo dívida com empréstimo bancário. E é também muito comum para quem é autônomo de querer gastar mais em um mês bom. Isso é bastante comum para quem é corretor de imóveis ou ganha por comissão ou por serviço realizado. De, por exemplo, estar acostumado a ganhar em média R$3.000 por mês, em algum mês um pouco menos, no outro um pouco mais, mas se em um determinado mês ganhar R$10.000, por exemplo, é comum que a pessoa pense: nossa, esse mês foi muito bom em vendas, vou aproveitar para comprar as coisas que desejo porque não sei quando vai vir um mês bom de novo. Sendo que deveria pensar o contrário. Principalmente para você que trabalha autônomo, é profissional liberal ou tem um negócio próprio, é super importante ter uma reserva, e essa é formada nos momentos bons, para quando vier o período de vacas magras, conseguir se virar sem passar sufoco. Assim como diz no livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel, presuma que o amanhã não será como ontem. Não presuma que o sucesso do passado se traduza em boa sorte no futuro. Ou seja, não é porque em um mês você ganhou mais porque sua loja de roupas teve mais movimento que sempre vai ser assim. Bom, nós torcemos que seja, né? Mas não temos que levar isso como um fato incontestável, porque infelizmente haverão momentos de baixa, como a crise de 2020 e outros momentos de recessão economicamente falando. Por isso que quem é empreendedor ou autônomo, mais do que nunca precisa ter uma reserva de emergência. Porque imagina se aconteça uma crise como a de 2020 ou caso aconteça algo que você fique sem renda por alguns meses. Se você tiver formado uma reserva de emergência sólida, vai conseguir passar por esses momentos mais tranquilamente. Porque se você tiver uma reserva de emergência que cubra 6 meses do seu custo de vida, significa que você pode ficar sem renda durante 6 meses e manter o mesmo padrão de vida que tem agora. Bom, digamos que você gaste com seu padrão de vida R$3.000 por mês. Dessa forma, você tendo uma reserva de R$18.000, já significa uma reserva de 6 meses do seu custo de vida. Por isso é tão bom ter reserva. Te dá uma flexibilidade de se caso você quiser trocar de carreira ou caso seja demitido, consiga viver por alguns meses sem se desesperar em procurar qualquer vaga de emprego por aí. E agora você pode estar pensando: mas eu tenho um trabalho fixo, então não preciso de reserva de emergência. Então, eu sempre falo que todos nós precisamos. Todos mesmos, sem exceção. Porque você tendo trabalho fixo, também vai passar por situações de estragar o fogão, de ficar com dor no dente e ter que ir no dentista, ou tomar multa de trânsito. Enfim, nós temos uma vida e infelizmente as coisas acontecem. E é bem pior passar por imprevisto sem ter dinheiro na conta do que tendo, né? Então faça sua reserva de emergência. Além disso, você que trabalha fixo também corre risco de perder emprego. E sim, se você é CLT, vai ter direito ao seguro-desemprego. Mas isso vai depender do tempo de contribuição e também vai ter um tempo limitado de meses que você vai ter o benefício. E se caso você não for registrado e ganha por diária, por exemplo, não vai ter o seguro-desemprego em caso de ser demitido. Então, para todos os casos, ter reserva de emergência é sempre bom. Não dá para ficar sempre dependendo de seguro-desemprego. Eu falando aqui para você que ainda não formou sua reserva, você não vai saber como é a segurança de saber que tem um dinheiro ali reservado que vai te servir de amparo. Isso te garante uma proteção que a maioria dos brasileiros não tem. E muitos infelizmente nem sabem que existe isso, de reserva de emergência. Por isso sempre trago vídeos a respeito porque reserva de emergência é essencial para todos. E não importa se você ganha pouco, qualquer dinheiro que você tiver de reserva de emergência já vai te ajudar. Como eu sempre costumo dizer aqui no canal, ter R$100 de reserva é melhor do que ter zero. Porque a partir do momento que você começar, nem que seja com R$50 por mês no começo, já vai ter a sensação de ter algum dinheiro reservado e vai começar a sair daquele aperto da corrida dos ratos de viver só para pagar as contas e ficar sempre no limite da renda. E claro, antes que venham os haters aqui, ter R$100 de reserva vai te ajudar em alguns imprevistos pequenos. Mas com certeza não é o suficiente para ter de reserva. Mas se você tem pouco e quer começar, esse já é um bom começo.
para assim ir progredindo ao longo dos meses. Assim como diz Benjamin Graham, o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. E eu olhando essa frase, vi que pode ser associada à reserva de emergência, porque se você não tem nenhum dinheiro reservado e já gastou tudo que recebeu no mês, muito certamente vai estar torcendo para não aparecer mais nenhum gasto até você receber seu salário. Ou seja, prevendo que nada aconteça para você não se endividar com cartão e tudo mais. E o que é pior é que são nessas horas que as coisas acontecem. De perder documento e ter que fazer um novo gastando uma nota nisso, ou o filho ficar doente e precisar comprar remédio, ou seu único tênis que usa para ir para o trabalho abrir o solado embaixo. É como diz Dave Ramsey em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, sobre a Lei de Murphy. Você já deve ter ouvido falar. Que ele fala que a Lei de Murphy está sempre presente para quem não tem nenhuma reserva e tem dívidas. Porque parece que quanto pior a pessoa está financeiramente, mais desorganizada, mais desequilibrada, mais imprevistos e coisas desse tipo aparecem na vida. Ele também diz que quem está preparado joga a Lei de Murphy longe. E se você tem uma reserva de emergência e uma vida financeira mais equilibrada, vai entender o que ele quis dizer com isso. Porque a pessoa que forma uma reserva já se preparou financeiramente e tem um certo controle das finanças, estando mais preparada. E se caso precisar usar a reserva, não passará por apuro igual a pessoa que não se preparou, entende? Mas realmente parece que quando temos reserva de emergência, os imprevistos desaparecem. Ou podem até aparecer, mas com uma intensidade bem menor, porque sabemos que temos dinheiro reservado para lidar com isso. Ninguém gosta de imprevisto, mas imprevisto sem dinheiro é 1000 vezes pior. Mas então, quanto guardar na reserva de emergência? Como eu já falei aqui, qualquer quantia que você tiver já vai ser de grande valia. Se você tem R$200, já vai te ajudar nos pequenos imprevistos em caso de não ter dinheiro na conta. Se tem R$500, já pode te ajudar a pagar pelo conserto de uma geladeira ou fogão que estragou. Se tem R$2.000 e seu custo de vida é baixo, já pode pagar por um mês do seu custo de vida caso fique sem emprego. Ou se caso seu padrão de vida é de R$3.000 por mês e tem 9.000 de reserva, já significa ter o equivalente a 3 meses do seu custo de vida reservado. Bom, veja que sempre vai ser útil ter alguma coisa de reserva. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara aqui. A reserva de emergência é para emergência. Não é para você usar para gastar com roupas no shopping, não é para sair com os amigos em uma sexta-noite, não é para comprar presente para namorada. Tudo isso você vai fazer com a quantia que ficou com você da sua renda. A reserva de emergência vai ser útil para momentos que acontecer algum imprevisto e você não tiver dinheiro em conta na hora. E eu digo imprevistos mesmo, porque muita gente já comentou aqui no canal que usou a reserva de emergência para comprar presente de aniversário, de Natal e tudo mais. Bom, você sabe que datas comemorativas vão acontecer todo ano, então não é imprevisto. Para essas datas comemorativas você pode usar a reserva pessoal, que inclusive vou falar melhor no próximo vídeo dessa série. Mas então, para começar a formar a reserva de emergência, você começa fazendo aquela lei das finanças pessoais. Sempre se pagar em primeiro lugar. Ou seja, sempre que receber seu salário, sua renda, comece separando uma parcela só para reserva de emergência, gastando o que sobrou do seu salário ao longo do mês. Isso claro, se você já saiu das dívidas, que inclusive falei sobre isso no último vídeo dessa série, vou deixar aqui em cima. Então se você ganha R$2.000 por mês e ainda não organizou as finanças e está apertado, pode começar poupando nem que seja R$50 para reserva de emergência, para você ir pegando o hábito de gastar menos do que ganha. Assim você vai gastar os outros R$1.950 que restaram ao longo do mês e nem mexer nos R$50. Dei o exemplo de R$50 só para começar a criar o hábito, para que com o tempo você consiga poupar uma parcela maior, caso você esteja apertado financeiramente hoje em dia. E também, você ganhando mais, vai conseguir formar a reserva mais rápido, porque alguém que ganha R$5.000 por mês consegue ter uma margem muito maior do que alguém que ganha R$2.000, né? Então por isso é muito bom focar em se qualificar no emprego, ou mudar de área, ou fazer uma renda extra. Bom, ganhar mais é sempre importante. Isso claro, se já tiver educação financeira e aprender a não gastar tudo que ganha. Ter como hábito poupar sempre uma parcela, porque não adianta nada começar a ganhar mais, mas também passar a gastar na mesma medida. E você estando mais habituado, pode começar a poupar 10% da renda e futuramente aumentar essa porcentagem à medida que consiga organizar melhor o orçamento e também ganhar mais. Porque se, por exemplo, você ganha um salário mínimo, fica muito difícil até mesmo poupar 10%, né? E outra coisa, muita gente associa a reserva de emergência a coisas ruins, mas nem sempre ela vai servir só para maus momentos. A reserva de emergência também pode ser muito útil para você que não vê a hora de sair do seu emprego e mudar de área, tendo esse tempo de transição entre um trabalho e outro, usando a reserva para pagar as contas mensais momentaneamente, até que consiga um emprego novo. Ou também ela pode ser útil para você que precisa mudar de cidade às pressas por conta de uma oportunidade de emprego ou algo do tipo.
Então veja que ter um dinheiro reservado te dá essa flexibilidade de poder mudar de emprego, mudar de cidade ou fazer coisas que não conseguiria se estivesse no limite da renda e sempre gastando tudo. Mas então, já falei que ter qualquer quantia já é válido para reserva de emergência. Mas qual a quantia ideal para estar realmente em segurança? Olha, isso vai depender bastante da sua vida pessoal e profissional. Se você é adolescente e trabalha de menor aprendiz ganhando pouco e morando com os pais e não tem muitas despesas, se por exemplo gasta R$500 por mês, ter uma reserva de R$1.500 já vai ser mais que o suficiente. Agora, se você é autônomo e sua renda varia muito de um mês para o outro e corre mais riscos, de por exemplo ser corretor de imóveis, como eu falei, e ter uma renda muito variada, recebendo uma bolada em algum mês e outro mês não recebendo nada, ou até mesmo tendo uma loja que vende muito em dezembro e em janeiro o movimento cai bastante. Enfim, é mais interessante para quem é empreendedor, autônomo ou profissional liberal ter uma reserva de 12 meses do seu custo de vida. Sim, é muita coisa, mas como eu falei, comece. Tendo qualquer quantia já é melhor que ter zero. Aqui estou falando de quantia ideal. Porque se por exemplo você gasta R$3.000 por mês com seu padrão de vida, ter R$36.000 de reserva já é considerado uma reserva sólida para esse caso. Outro exemplo é se você trabalha CLT. Pode ter uma reserva de 6 meses do seu padrão de vida. Tendo isso também em qualquer um dos casos, já é muito bom e você está muito à frente da maioria dos brasileiros. Mas aqui estou falando sobre os casos específicos, beleza? Então se caso gasta R$4.000 por mês, ter R$24.000 de reserva já é uma reserva de respeito. Agora, se você é concursado público, pode também ter de 6 meses do seu padrão de vida, mas se quiser pode até mesmo ter de 3 meses, já que tem um emprego bem mais estável. Bom, existem muitas variáveis. Aqui dei algumas dicas de acordo com a estabilidade profissional e a fase da vida. Às vezes você procura ter uma segurança maior e quer ter uma reserva de 1 ano do seu custo de vida mesmo trabalhando CLT. Bom, já vi pessoas que comentaram que fazem isso aqui no canal, e não há nada de errado nisso, se você pretende ter uma segurança maior. Principalmente se você tem filhos e quer ter mais segurança para sua família. Então, esse assunto de reserva de emergência me fez lembrar bastante da frase de Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, que ele diz: "Eu nunca tive pretensão de ser rico, sempre tive medo de voltar a ser pobre." Mas isso é claro, ele falou no quesito de investimentos em ações a longo prazo. Porém, trazendo para o assunto de reserva de emergência, é muito comum vermos pessoas que nem pensam que ter uma reserva é importante para ter segurança financeira. Porém, quando vem um imprevisto ou uma fase ruim da vida, acabam se endividando e piorando ainda mais a situação. Agora, aqueles que têm algum medo ou receio de passar por situações ruins de entrar em dívidas ou de ter que depender de familiares, já começam a formar uma reserva para na hora que vier os momentos ruins, já estarem preparados e não precisarem depender dos outros ou entrar em dívidas. E veja que não estou falando de ficar rico com reserva de emergência. A reserva serve como um amparo e segurança financeira apenas. Trouxe essa mensagem do Barsi sobre o medo que às vezes é bom ter, para a gente nos prevenir e não passar por situações indesejadas. Então comece a formar a sua reserva para não passar sufoco futuramente. Ou passar menos sufoco, né? Porque infelizmente os imprevistos acontecem uma hora ou outra, mas estar preparado já nos poupa de muita coisa. Mas enfim, aonde aplicar a reserva de emergência? Existem 3 coisas que a aplicação para reserva de emergência deve ter: fácil acesso, zero volatilidade e alta segurança. Ou seja, tem que ser uma aplicação que você possa resgatar o dinheiro quando quiser, até porque a emergência não tem dia e nem hora para acontecer. Também deve ser de renda fixa, para você não sofrer com volatilidade do mercado. Porque imagina se você deixar em ações, por exemplo, pode precisar do dinheiro em momentos de baixa e acabar resgatando no prejuízo. Então, para reserva de emergência, fuja de ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Fique longe disso para reserva de emergência. Reserva de emergência é renda fixa. E agora, o outro ponto é ter alta segurança. Você pode escolher aqueles investimentos em renda fixa de bancos confiáveis. Uma opção de reserva de emergência é aplicar em um CDB de liquidez imediata de um banco da sua confiança. E essa liquidez imediata significa que você pode resgatar quando quiser e o dinheiro vai cair na sua conta na hora. Ou também pode ser de liquidez diária, mas veja se o resgate é imediato. Leia bem a aplicação que você está fazendo, beleza? E uma outra opção é o Tesouro Selic, considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil. Porém, no caso dele, não é emitido por bancos, e sim pelo governo, pelo Tesouro Nacional. E a liquidez dele é D+1, que significa que quando você solicitar o resgate, só vai cair nessa conta no próximo dia útil. Ou seja, se solicitou o resgate na segunda, só vai ter o dinheiro na terça. Agora, se solicitou no sábado, só vai ter o dinheiro disponível na segunda, apenas um dia útil depois. Então vai de você escolher qual aplicação se sente mais confortável em deixar a reserva.
Aqui na tela vou deixar a playlist que explico melhor sobre CDB, Tesouro Selic e outros tipos de investimentos, caso queira entender mais detalhadamente. E aqui ao lado, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, vai estar o vídeo 5 dessa série de vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!